Mudanças de protocolo também, vocês começam a ver que tem um determinado medicamento que não está mais sendo tão usado, e em compensação tem outro medicamento que está sendo mais utilizado. Bom, será que houve uma mudança de protocolo? Será que é porque um novo medicamento foi padronizado e agora ele está sendo mais usado, né? A equipe agora está começando a criar mais segurança para prescrever um determinado medicamento, saiu um novo guideline. Então, muitas vezes também a gente tem que cuidar, porque essas mudanças de protocolo, elas podem ser um momento bem delicado em que tem erro de prescrição, porque se o protocolo teve mudanças, é porque para a equipe médica também é algo diferente. Então, é um ponto bem interessante, assim, para vocês focarem. Outra coisa que é bem interessante, assim, para o farmacêutico clínico atuar é nas dúvidas da equipe assistencial. Então, a gente aprende muito com o técnico de enfermagem, a gente aprende muito com a equipe de enfermagem como um todo, com os enfermeiros. Muitas vezes é uma dúvida do fono, ou então da nutricionista relacionada à interação com medicamentos e alimentos. Mas será que isso vai quelar com o leite que o nenê está recebendo? Então, é bem interessante que a gente tenha esse contato com a equipe, e no momento que surge uma dúvida, a gente poder, além de sanar a dúvida, ir atrás, né, dessas rotinas, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Então, quando a gente consegue padronizar uma rotina, seja uma forma de diluição de medicamentos, ou padronizar um determinado aprazamento de medicamento, por conta de uma interação, é uma forma da gente evitar, né, futuras quase falhas, né. Outra coisa que nos auxilia muito é o uso das trigger tools, né, que são os rastreadores. Eles podem ser medicamentos, podem ser exames laboratoriais alterados, alteração de função renal ou nível sérico alterado de medicamentos. É uma forma, então, de a gente rastrear. Então, tem um paciente usando naloxona, né, tem uma naloxona prescrita na UTI NEL, bom, eu vou dar uma olhadinha, por que está prescrito? O que aconteceu? Faz sentido? Né, então, tem uma série de medicamentos que são bem interessantes da gente acompanhar quando prescritos. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos que eu peguei de rastreadores da No Harm de pacientes nossos, tanto da pediatria quanto da UTI neonatal. Então, aqui a gente pode ver que ele sinalizou que o PCR está aumentado de um determinado paciente e que a hemoglobina desse paciente está diminuída. Então, isso são rastreadores. Então, é um paciente que tem parâmetros, né, laboratoriais alterados, né, então provavelmente ele vai ter uma prescrição que faça sentido com esses parâmetros, né, alterados. Claro que isso vai ser diferente num paciente que é oncopediátrico, ou de um paciente que está na emergência pediátrica, ou de um neonato. Então, claro que o prontuário vai ter que ser avaliado, mas essas informações, elas vão fazer sentido também com os medicamentos que estão prescritos. Outro exemplo de rastreador é esse sinalizador de alergia. Bom, se eu tenho um paciente com alergia a vanco e o sistema está me sinalizando isso, eu preciso cuidar para ver se tem vancomicina prescrito. Tem vancomicina. Mas faz sentido estar prescrito? Não, faz sentido, porque a gente não tem certeza dessa alergia. Foi um relato da mãe que não parece ser exatamente isso, ela não tem certeza se o nome do antibiótico era vancomicina na outra internação, a internação foi no nosso hospital, aí eu entro no prontuário e ela nunca usou vancomicina. Então, assim, bom, o benefício vai superar o risco? Então tá, então vai utilizar a vancomicina, a equipe está ciente disso, tudo bem, vamos acompanhar se vai acontecer algum tipo de alergia ou não, né? Outro tipo de alerta que vocês podem ver aqui embaixo, é a questão de interação medicamentosa, incompatibilidade, duplicidade de medicamentos. Isso é fantástico, porque nos facilita muito no dia a dia, né? Então, se a gente tem um medicamento em duplicidade e ele te sinaliza, bom, isso facilita muito, né? A gente já vai pedir para o prescritor reduzir aquela prescrição, deixar uma vez só aquele medicamento, né? Ou será que aquela duplicidade ela é proposital?
é uma morfina contínua e uma morfina repique, né, se dor forte, né, para intercalar com mais algum outro analgésico. Então, tem que ser uma avaliação mais criteriosa, mas o sistema já te alarma, né, que tem essa duplicidade. Eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês, que é bem o nosso dia a dia, tudo aconteceu conosco, né, com alguma colega nossa lá do hospital, então eu fiz um pupurri aqui de várias internações pediátricas, de UTI pediátrica, de emergência, de todos os locais. Só para a gente poder enxergar melhor a questão da farmácia clínica mesmo na prática, né? Então, aqui a gente tem paciente Joãozinho, 1 ano de idade, ele interna por piora da diarreia, ele teve nas últimas 24 horas 10 episódios, e também interna por vômitos. Ele tem um histórico de cirrose secundária à atresia biliar. Bom, então é um paciente que não era previamente ígido, né? Ele já tinha uma doença de base. Foi feita a conciliação de medicamentos através de entrevista com a mãe do paciente e ela relatou que o paciente usava beclometasona, esomeprazol, vitamina A mais D3, vitamina D3, vitamina E e espironolactona. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente tem a vitamina A mais D3 e a vitamina D3 pura, né? Como é um paciente hepatopata, provavelmente essa prescrição faça todo sentido, né? É um paciente que precisa repor vitamina D3 e ele não pode receber muita quantidade de vitamina A. Então, a gente acaba incluindo a vitamina D3 de forma a evitar que ele tenha uma sobredose de vitamina A. Então, sim, aqui é uma duplicidade proposital. Provavelmente a inteligência artificial me sinalizaria como uma duplicidade, mas ainda assim, nesse caso, é proposital. Então, mesmo que a gente use um sistema que nos sinalize informações, é muito importante que o farmacêutico clínico faça a avaliação adequada dessa sinalização. A vitamina E, a mãe desse paciente, a mãe do Joãozinho, referiu que usava vitamina E, a cápsula de 400 miligramas, uma cápsula a cada 4 dias. Quando foi revisada a prescrição, se verificou que o médico incluiu a vitamina E na apresentação de 200 miligramas. A dose estava correta, era 400 miligramas por sonda a cada 4 dias, mas a apresentação não estava correta. Então, foi entrado em contato com o médico e solicitado o ajuste de dose. O ajuste de dose, não, desculpa, o ajuste da apresentação. Então, tanto a mãe da criança tinha vitamina E no domicílio, na apresentação de 400 miligramas, como o nosso hospital tem padronizado a vitamina E de 400 miligramas. Nesse caso, ele usou a vitamina E do hospital. Então, a gente fez um pedido de mudança para uma alternativa padronizada no hospital, e isso facilita muito o momento da alta, porque esse paciente, quando tiver alta, ele vai provavelmente continuar usando esse medicamento e em casa ele vai ter a mesma apresentação. Aqui a gente tem um outro exemplo também de uma conciliação de medicamentos na admissão. A paciente Mariazinha, 5 anos, anemia falciforme, com diagnóstico no teste do pezinho, interna por síndrome torácica aguda por broncopneumonia direita. É muito comum que esses pacientes com anemia falciforme façam síndrome torácica aguda. Eles têm bastante dor quando tem essa síndrome. Então, ele internou por conta disso, por conta dessa dor, e na conciliação foi feita uma entrevista com a mãe, e ela disse que o uso domiciliar era de ácido fólico, 5 miligramas, comprimido, um comprimido por dia, sulfato ferroso 40 miligramas, um comprimido por dia, e que também usava o polivitamínico Lavitan, solução oral 5 ml por dia. E uma informação importante, a Mariazinha, mesmo com 5 anos de idade, conseguia engolir os comprimidos, tanto ácido fólico quanto sulfato ferroso.